Então, nós temos que entender que nós estamos num momento, uma coisa é quando você tem dois partidos, um de centro-esquerda, um de centro-direita, disputando o eleitorado, com um padrão de racionalidade e civilidade, como o PT e o PSDB disputavam. Outra coisa é o momento atual. O momento atual não tem nada a ver com o que a gente aprendeu na redemocratização. Hoje você tem um grupo político que não participou da redemocratização. Pelo contrário, era resistência à redemocratização, que tem apelo popular, com um discurso... E que não perde esse apelo, né, e que ministro? Não perde esse apelo. Isso é uma coisa interessante de ouvir na sua análise. Mundo. Por que não, aqui no Brasil, quando tem essa leitura aqui no Brasil, por que esse discurso então continua tão forte e tendo popularidade? Então, deixa eu fazer vamos pegar o caso europeu, que é mais fácil de explicar, né? Olha o que está acontecendo agora, nesse momento que está acontecendo na eleição de Portugal. Estava parelha, assim, a eleição estava muito disputada. De repente, a direita e a extrema-direita se aliaram e fizeram um discurso de expulsão dos imigrantes de Portugal. Vão botar para fora, posso estar errado aqui no número, mas falava assim, 180 mil imigrantes vão deixar Portugal se eles ganharem a eleição. Eles cresceram 6% de uma pesquisa para outra. O que isso tem a ver com o dia a dia da pessoa? O que isso tem a ver com a situação atual da economia de Portugal, que, aliás, teve um crescimento bastante expressivo nas últimas décadas, em função dos investimentos da União Europeia, né, da integração com a Europa e tudo mais. Você fala, pô, não parece racional isso, mas o fato é que mandar para longe 180 mil pessoas está fazendo sucesso. Agora, tradicionalmente, os indicadores econômicos, crescimento do PIB, crescimento da renda, taxa de ocupação, tinha uma correlação com a popularidade presidencial. E parece que isso desapareceu, porque os indicadores, pelo menos no papel, são positivos e a popularidade não responde da mesma maneira. Você tem alguma hipótese, aí, até como acadêmico, para explicar esse descolamento? Isso talvez seja uma mudança no mercado de trabalho, uma mudança geracional? Olha, a minha hipótese é dos anos 90. Eu escrevi sobre isso nos anos 90. O que eu dizia naquela ocasião? Que eu mantenho a minha posição. Eu dizia o seguinte, olha, algumas estruturas, macroestruturas político-econômicas que tiveram um desempenho no século XX, tiveram uma notável presença no século XX, basicamente a social-democracia europeia, o desenvolvimentismo na América do Sul, em outros países da Ásia, e o sistema soviético, à sua maneira, eles tinham um público cativo em várias esquerdas, porque as esquerdas não eram homogêneas. Tinha uma esquerda que prestava atenção na Rússia e na China, outra esquerda que prestava atenção na Coreia né, e no Japão, outra esquerda prestava atenção na Europa. Mas essas estruturas, nos anos 80, elas começaram a perder prestígio e perder torque, perder tração. Já não respondiam mais às demandas sociais. Surgiu o neoliberalismo, a globalização e tudo mais. O que aconteceu em 2008 foi, de novo, aquilo que nasceu nos anos 80 se esgotou nos anos 2010. Teve vida longa, né? 30 anos. Mas o modelo de globalização neoliberal se esgotou. E nós estamos há 10 anos numa crise. Começou com as primaveras, com as jornadas, no mundo inteiro. Primavera Árabe, jornada de junho. E eu dizia que quando isso acontecesse, se nós, progressistas, não tivéssemos um discurso bem arrumado, nós íamos perder terreno para a extrema-direita. Porque a extrema-direita, ela nasce desse vácuo. Ela não tem propriamente um projeto. Ela, historicamente, a extrema-direita, quando surge, ela sempre surge com um grau de destrutividade muito grande. Mas vem de sonhos, né? Mas ela se impõe com discursos xenofóbicos, com discursos preconceituosos, com discursos... Ela se nutre disso e ela cresce nesse caldo de cultura. E aí não é que a economia não faz diferença. A economia continua fazendo diferença.
mas num caldo de cultura que é mais amplo do que a pessoa falar, pô, eu estou empregado e ganhando um pouco melhor do que eu ganhava. Pô, legal, o Brasil está... Não, tem outros fatores que estão mexendo com a cabeça das pessoas e que passa por todos os outros temas. Mas essa questão, eu até falei de vender sonhos, né? E você estava falando sobre outro aspecto, mas, por exemplo, essa história de vender sonhos, até pessoas da esquerda falam isso, até nas eleições municipais, agora recentemente, a dificuldade da esquerda, da ala progressista, conseguir vender sonhos de melhor qualidade de vida às pessoas, escolhendo bandeiras que representam poucas pessoas e que trazem poucas mudanças para a vida das pessoas. Não, por que a proposta de imposto de renda do governo está com 75% de aprovação em todas as pesquisas? Pega a Atlas, Datafolha, entre 70% e 80% de aprovação. Porque você está dialogando com uma coisa que diz respeito a todos nós. Não apenas quem ganha até 5 mil reais. Não é disso que nós estamos falando. Porque a aprovação de taxar quem não paga é maior do que a da isenção. Essa é uma bandeira. Então, mas esse é o desafio do novo progressismo.